Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Diz assim o texto sagrado: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A palavra do Senhor diz que enganosa é a graça e vã a formosura. O termo está dizendo para nós aqui, essa questão de graça e formosura, não é a graça na aptidão da conversão, da aptidão da salvação. A graça que ele traz aqui é o encanto da mulher. É aquele traquejo gracioso, diferente da graça de salvação. Só para a gente entender. Mas o autor de Provérbios, o grande Salomão, grande rei Salomão, ele diz que é enganosa esse traquejo, essa carinha de faceira, junto com a formosura que tem. Muitos homens e mulheres, embora o contexto aqui seja extremamente feminino, mas muitos confiam na sua beleza, no seu porte. Confiam nos seus belos cabelos, confiam nos seus olhos, confiam na aparência. Há uma disputa singular na nossa época de um engano maligno que quer trazer para nós que a pessoa estereotipada externa, com algum traço de formosura, tem que ser uma pessoa reconhecida, aceita, e a sociedade tem feito isso. Mas isso, diante da sociedade, não me causaria nenhum espanto. O que me causa o espanto é a igreja agir da mesma forma. A palavra diz que isso é engano. A palavra do Senhor diz que isto é fruto de um coração enganoso. Mas esse engano ele não se limita apenas a uma circunstância de beleza, de convivência, mas vai muito mais além disso. Nós não temos percebido o tamanho do engano que Satanás tem floreado e trazido e tem enganado a igreja. E muitos são levados à bancarrota. O pastor Rubens deu um dos exemplos que eu tinha guardado. Vou até usar o próprio exemplo que ele trouxe. Quantos de nós passamos e vimos crianças falando palavrão e nós invocamos o céu para que caia sobre a cabeça dessas crianças, desses adolescentes? É a coisa mais comum, porque nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo, nós temos uma língua santa. Pode ser até que a nossa língua não fale tanto que nossa mente quer falar. E nós nos colocamos enganosamente acima dos outros. Nós julgamos e definimos quem merece para o céu, quem não merece para o céu. Nós definimos quem é digno da nossa amizade e quem não é digno da nossa amizade. Por isso que a igreja é um lugar verdadeiramente fora de toda o conceito social, porque a igreja é Deus que vai agregando e vai trazendo. Aí ele traz aquela bucha de canhão, que o mundo não aguenta, a igreja aguenta. E os irmãos dizem, puxa, mas que cara chato, que porre, cai bem no colo do enjoado. Ele gosta de você, ele ama você e ele quer andar com você. E aí você diz, mas puxa, a vida logo comigo, podia se enroscar em tanta gente, foi se enrolar justamente comigo. Nós não estamos percebendo que isso tudo é engano que o diabo tem disseminado. Eu louvo a Deus, pastor Rubens, pela sua vida, porque os teus olhos foram olhos espirituais para ver a necessidade do seu bairro, da sua comunidade. Quem não tem olhos espirituais não consegue ver um palmo na frente dos olhos, gente. Porque acha que o mundo tem que rodar a favor dele. Porque acha que o mundo tem que rodar de acordo com o que está acontecendo aqui. É aqui o negócio que acontece. O engano cega de tal forma, vitupera, ele sangra, ele macula, mas na maioria das vezes não é percebido por nós, porque nós fizemos as nossas escolhas e nem percebemos o tamanho das escolhas que estamos fazendo debaixo do engano. Engano é uma palavrinha tão pequena, mas que está tão presente nos nossos corações.
Engano que faz com que aparentemos algo que verdadeiramente não somos. Isso na igreja são tudo mestre para fazer o tal das coisas que não são, mas aparentam ser. Já são desde pequenininhos, com 7, 8, 9 anos, na escola já começam um olhar para o outro para ver o que o outro tem, e aí começam a criar subterfúgios, condições de inventar o que não tem, para fazer de conta que tem, para que seja aceito pelos outros, porque ele não tem. Engano. Quando a palavra diz que é para nós sermos transparentes, quando a palavra diz que é para nós sermos o que somos, irmãos, o dia que a igreja for o que é, o céu desce sobre nós, não tem como não descer. Porque o Mauro começou hoje aqui dizendo o texto de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, primeira coisa, se humilhar, alguém humilhado tem alguma coisa a reivindicar? Deus olha do céu e diz, gente, vocês estão vindo para a igreja porque vocês vêm agradecer, vocês vêm para a igreja porque isso, porque aquilo outro. E Deus olha de lá do céu e diz, tudo isso é fruto de um engano de coração que está buscando um Deus pelos seus sentimentos enganosos. Mas se você chegar diante de mim humilhado, eu me chegarei até você. Nós nos chegamos diante de Deus com tantas formas, e na maioria das vezes não temos visto Deus agir na nossa vida. Nós temos chegado diante de Deus com tantos pedidos, mas não temos visto Deus agir no nosso coração. Por quê? Porque não é bem assim que Deus age. Deus não age conforme o nosso pensar. Deus não age conforme as nossas reações. Deus age conforme os ideais dEle. E Ele quer que as pessoas se cheguem para Ele humilhadas e quebrantadas. Mas é muito mais fácil nós arrotarmos caviar, mas comer banha fria. Não importa a realidade dos fatos. O que importa é o que eu aparento ser, ter, ou aparento ter de comunhão com Deus. O que é mais grave de todos. Não tem comunhão com Deus. Não ora, não lê Bíblia, mas chega na igreja, fala como um santo. É hipocrisia. Engano dentro da nossa igreja, dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas. Ninguém se dedica mais a buscar verdadeiramente Deus como se deve. Mas a aparência de versículos chavões vem na nossa mente todo o tempo, está nos nossos lábios todo momento. Nós sabemos falar muito bem as coisas de Deus, mas o povo aí fora está cansado de ouvir nós falar. O povo aí fora quer ver nós agir. Os maridos dessa igreja estão enjoados de ver as mulheres chatolinas, estupefadiamente gastando as rodos pelo engano, querendo aparentar o que não tem no coração. Levando o marido à bancarrota por causa de luxos e luxúrias demoníacas do engano dentro da casa. Temos tido mulheres que não suportam mais homens chato de galocha, que investe toda a sua vida, mas não investe a vida para derramar a sua vida no coração de sua mulher, dos seus filhos, da sua casa. Nós temos trocado os valores e o engano está cada dia mais forte. Por isso, o meu discurso é em tom alto, para ver se alguém acorda neste lugar. Porque o engano vai tomar conta de nós e nós vamos morrer enganados. Colocaram na nossa cabeça que vir para a igreja é sentar e ver. Hoje estava cozinhando nós aqui com o ar-condicionado desligado. O Marcinho liga o som, corre, chuta, cabeceia. Pô, não tem um bunda quadrada aí que pode pegar aquela porcaria e ligar esse negócio para não ficar respirando o mesmo ar aqui dentro? Ninguém vê nada. Eu sou duro mesmo, mas eu não vou para casa enganando você. Se você quer pastor que engane, tem um monte aí para fora. É tão difícil despregar o rabo de uma cadeira para fazer alguma coisa. Se cair aqui, ninguém junta. Está uma criança desfilando 50 vezes aqui, um pai boca mole, um irmão boca mole, não pode catar essa criança. Está vendo que ela está esculhambando? Nossa igreja parece que isso é engano, você não está vendo que não, parece que o que é só o meu quinhão. A minha parte eu fiz.
Até quando nós vamos ficar caminhando desse jeito? Amado, eu estou dizendo isso é engano. Chega na igreja, sai do carro de mão dada e entra, peito estufado com a esposa mais linda do mundo, mas durante a semana a casa é um caos. Uma confusão desgraçada, o diabo com o rabo atravessado no meio e todo mundo agradando o peludo. Isso é engano, cara. Vocês vão ganhar o que com isso? Pode me dizer, o que se ganha com isso? Eu quero saber o que se ganha com isso. O que se ganha tendo 200 e poucas pessoas, sem nenhum tino para fazer nada? Isso me dói o coração, porque isso é engano. Assim como o texto diz que muitos colocam a sua beleza como uma redoma de conquistar coisas, enquanto que a beleza tem que ser discreta. Que coisa linda, uma mulher linda, mas sabendo que é bonita. Ela não mostra sua cara e passa a ser cansada. Como são as mulheres lindas que a mídia vê, leva para a televisão e bota na mídia toda hora para aquela mulherão, aqueles homens. Dali 6 meses ninguém mais aguenta ver aquela cara na televisão. Até a beleza passa, é vã, como diz o texto. As melhorzinhas duram 1 ano, 2, depois ninguém mais suporta. Nós temos que só admirar o que se passou. Continuamos levando e trazendo, querendo colocar condições das quais nós estamos sendo enganados por não fazer nada. Por pensar que está tudo normal. E é assim a nossa vida. E é assim que nós vamos tocar a vida. O reino de Deus não é assim. Reino de Deus não é culto de domingo à noite nessa igreja. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus ele é efetivo e abundante. Reino de Deus é outra coisa, meu filho, é outra coisa. Vir à igreja é apenas um tempo de comunhão muito curto. Muito curto. Muito curto. Mas para uns é tempo demais. Para uns é tempo demais ir para a igreja. 1 vez por semana, um domingo à noite, tempo demais. É o ápice do negócio. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar. Eu creio que a mensagem desse púlpito, que está muito ruim, precisa mudar. Eu tenho rogado ao Senhor todos os dias. Ele tem que mudar a minha mensagem. Ele tem que mudar o meu sermão. Ele tem que tacar fogo no meu coração. É muito ruim. E eu creio profundamente que quando o povo não muda, é o púlpito grande parte do erro dele. E eu assumo a minha responsabilidade diante do meu Deus. E eu estou buscando Ele para mudar. E tenho invocado o nome dEle de todo o meu coração. E Ele sabe muito bem disso. Mas ser enganado de forma alguma. Precisamos ser uma igreja que não aparenta, mas é discreta. Uma noiva antigamente, ela cobria seu rosto. E ela desnudava o rosto quando estava diante do seu noivo. Ela não estava preocupada com a turma, como é hoje, que a noiva se prepara mais para os convidados do que... Ela não estava ocupada ou preocupada com o que acontecia, ela estava preocupada em agradar o noivo, estava preocupada em se revelar para o noivo, estava se preparando para uma vida toda que ela teria de comunhão. Agora o pastor bateu uma norma aqui, não pode mais adolescentes, os juniores, trazer bola, nem skate, nada no pátio da igreja. Isso precisa uma coisa dessa, gente? Não podia estar brincando? Aí quebro tudo. 3 vezes quebra o cano d'água. Ninguém fala nada. Rapaz, nós temos no outro dia um Pepe aqui, nós temos criança, tem 40 crianças aqui para dar comida, banho. Aí eu fico de caneca dando aí o Felipe, a Catherine, né, a Eni, aí
Maristela, o pessoal que se lasque. Não tem bom senso, nós perdemos o tino da bola, isso já vai para tempo. Aí entra com a bola dentro do lixeiro, parte ele em 10 e pronto. Carrega o portãozinho nas costas. E eu pergunto para os cidadãos quem foi, eles dizem que não. Mas está filmado, cara, eu sei quem fez as coisas. Esses são os nossos filhos. Ele, não, eu não fiz nada. Tudo santo. Uns anjos de candura. Aí a Patrícia vai lá em cima, Patrícia, filma o pátio aí e vê. Aí a gente vê um carregando o portão nas costas, botando o portão bem certinho. Deixa ali, deixa aí. No outro dia vem a Patrícia, cata o portão. Nossa, virou o Sansão, carregou o portão nas costas. Essa aí é nós enganados. E rindo do nosso engano. Arrebentando tudo, quebrando tudo. Porque igreja não é lugar de seriedade pelo jeito. Igreja é lugar que a gente entra, senta, arrebenta a boca do balão e todo mundo tem que engolir. Aqui é lugar para se amar. Você vai amar uma esquerda na rosca do vidro, vai ver o amor que vai dar. Morei a roxo uma semana. Ele vai lembrar de mim pro resto da vida. Não dá. Aí nós temos o quê? Não pode. Não pode. É melhor, né? O pastor ser duro na queda, porque a graça, muitas vezes, ela diz que é vã, e é vã mesmo. Fica sem graça. Mas não é só nossos adolescentes que têm essas atitudes, não. Nós vamos ver os nossos adultos. Chove que nem Deus manda. Ele vê um irmão indo a pé, se molhando, ele passa com o carro e ainda passa na poça. Vai se trocar mesmo. Mas não é só aquele que não oferece porque vai sujar o carro dele, né? Que ele acabou de passar o aspirador. Mas é aquele irmão também que não tem o mínimo tino de se humilhar, não no sentido de pobre coitado, mas de pedir uma caroninha, de ficar perto. A gente não se preocupa mais com quem. Rapaz, quando eu era pequeno no Urubici, eu morava a mais de 3 quilômetros da igreja. Nós íamos para a igreja, vinha a turma do Tchumano e o carregando e pegava nós, pegava o Amos, ia pegando todo mundo. Nós íamos aquele corredor de 18, 20 adolescentes, tudo para a igreja, um atrás do outro. Quando eles atrasavam, nós saíamos e ia pegando os outros, ia saindo e vinha aqueles grupos caminhando. Até a igreja. Na época, carro, quem que tinha? Quem que tinha carro, rapaz? Os menorzinhos, vinha a irmã da igreja com a aranha, como é que chama? Aquela charrete, catava os pequenininhos, as mães vinham a pé e a criançada tudo na charrete, vinha embora. Eu, quando era menorzinho, ganhei algum chicote de rabo de cavalo, ficava ali perto do cavalo, e o cavalo, chá, toma na venda, chá. Entrava uma mosca e o cavalo me metia aquele rabo na minha orelha, eu chegava na igreja e a minha pé. Não, vai lá que ajuda bastante. Até que a mãe comprou uma bicicleta e me livrou das rabadas daquela égua desgraçada que nunca deixou de me bater. Deve ter morrido já de veia. Mas era assim. Andava tudo junto. E quando acabava o culto, não vinha. Vamos embora. Estava todo mundo, aí vamos lá, e começa aquela massa a andar e nós tudo, vamos embora. Hoje, mano, acaba o culto, não sabe nem quem chegou, não sabe nem quem foi, não sabe nem o que aconteceu. Os tempos são outros. Amado, presta atenção. Será que os tempos são outros? Será que nós estamos mudando tantas coisas assim e não percebemos mais que a mudança está nós só administramos que está mudando, mas o nosso coração não está disposto a mudar. Que coisa terrível a gente pregar numa igreja onde as pessoas choram dizendo que amam uma outra, mas na hora de demonstrar amor não demonstra. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Como tem gente de coração duro, rapaz. É vergonha agora reconhecer a sua fraqueza? Não sei para quem, mas aqui na igreja é uma grande vergonha. É uma grande vergonha, não sei até onde nós vamos chegar com isso, mas é uma grande vergonha. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejais, ou melhor, para que não mais sejamos como meninos,
agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quantas vezes já lemos esse texto? Enquanto a Bíblia diz que o que une os homens, versículo 14 do capítulo 4 de Efésios, diz que é a artimanha dos homens que trazem doutrinas de engano. Isso os homens gostam e defendem. Os homens lutam por essas mentiras. Os homens morrem por causa dessas mentiras. Os homens se dedicam através desse engano. E gostam dessa loucura. Mas diz o texto sagrado. Mas, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em quê? Em tudo, gente. Crescer em tudo, a gente precisa ter no mínimo, o mínimo para tu começar a crescer, é ter boa vontade para fazer alguma coisa, pelo menos boa vontade. Pelo menos boa vontade, é o mínimo que se pede. Mas a Bíblia diz que Deus vai fazer nós crescer em toda boa obra, em tudo. Esse negócio que nós temos que crescer espiritualmente, amado, você me desculpa, mas tem crente que deixou a cabeça de lado. Ele se converteu, a inteligência ficou na carne. A minha inteligência não ficou na carne, a minha continua espiritual. Embora eu saiba o que vai na minha cabeça, não sou tolo. Agora eu não vou abdicar da minha inteligência por causa de eu preciso saber o que Deus quer com uma vontade soberana sobre a minha vida, amém. Mas não é uma osmose espiritual, não é uma contemplação sobrenatural caindo na sua cabeça e você vendo, ali é espiritual, Deus ali. Esse conceito é artimanha humana. Deus deu para nós, Ele botou na sua cabeça a inteligência. Ainda bem que não fui eu, se eu desse eu tiro, porque eu não desperdiço. Deus deu inteligência para nós vermos, pensarmos, para nós contemplarmos as coisas, de forma que nós podemos ver o que é certo e errado. Nós caímos no pecado, como o Yuri falou aqui, no nosso pai Adão, e recebemos uma natureza decaída, mas espera aí, Deus não tirou de nós a inteligência, Deus não tirou de nós o emagodeia a imagem da sua criação. Ele disse, façamos o homem a sua imagem, a nossa imagem e semelhança. Ele pecou, vamos apagar essa imagem, porque vai ficar feia a nossa cara aí com o pecado. Não, amado, Deus não tirou a imagem dele minha, impressa em mim, impressa em você. Assim como não tirou de qualquer bêbado, drogado, seja quem for. Hoje, negamos o direito para os nossos meninos do futebol ou do estaleiro, porque falam palavrão. Amanhã eles estão na droga. Daqui 2 anos eles estão matando pessoas aqui por causa do vício. E nós vamos dizer, que delinquente, merece a morte. Mas nós estamos tendo a chance de mudar daqui 5 anos as crianças da nossa cidade. Assim como no nosso PEP nós podemos fazer. Assim como na escolinha nós vamos fazer. Ninguém está dizendo que não possam vir pessoas e circunstâncias para frente. Mas as que estiverem nas nossas mãos, nós não vamos desperdiçar. Nós somos um povo inteligente. Nós somos um povo que se esforça. Nós precisamos fazer muito mais. Nós temos inteligência, mas a nossa inteligência... Não, pastor, eu fiquei sentado no banco e se o Espírito me falasse, eu ia ligar o ar. Se ele não falasse, eu fico aqui quietinho, né? É melhor obedecer. Isso não é obediência, é burrice. Só que nós não estamos entendendo, meu filho. Dispõe-te para fazer, diz o texto sagrado. O Senhor nos capacita em Cristo para fazer todas as coisas. Todas, meu filho. É limpar banheiro, todas, lavar louça,
todas as coisas é contemplar a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. É na escola, é em casa, é cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da esposa. É em todas as áreas. A Bíblia diz que em Cristo Jesus recebemos todas as coisas. Para quê? Para que haja um corpo vivo de Deus, a sua igreja. Versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Auxílio, o que é auxílio, gente? Um auxiliando o outro, segundo a justa cooperação de cada parte. Segundo o quê? O que é justo. Não dá para estar ali, uma roldana, batendo, não dá para tu andar de carro com o pneu assim. Dá para tu andar? Até dá, mas tu não vai muito longe. E nós queremos que a igreja ande com as bielas batendo, fumegando. Os pneus veio tudo desregulado. Esse é o corpo de Cristo, pastor, é na benção, é assim mesmo. Não é assim. Eu sou inteligente, se eu entro dentro do meu carro, eu sei o que ele tem de problema. Está com barulho aqui, tem uma coisa aqui, eu levo para arrumar, porque eu não vou andar com essa geringonça fazendo barulho. Agora a igreja está caindo pelas tabelas e nós entramos para dentro, vamos embora. Isso não é a casa da mãe Joana, pô. Está errado, tem que parar, para. Mas se resolve o problema. E o grande problema da igreja, o que é? O auto-engano. A autopreservação. Amado, bote isso na cabeça. Você nunca vai amadurecer espiritualmente andando sozinho. Por quê, pastor? Porque é impossível. Se fosse possível, estava na Bíblia. Se fosse possível, estava na Bíblia. É impossível que você amadureça sozinho. Isso quer dizer que se você escolheu estar sozinho, você escolheu a pior parte. E saiba que você vai morrer na ignorância. Vai morrer burro e burra. O burro vai morrer muito inepto, ineficiente. Porque não consegue nem balançar o mínimo das faculdades naturais. O que diz o versículo 17? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Pelo que, irmãos? Pela dureza do coração. Os quais, tendo se tornado, diz o que a palavra? Insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Glória a Deus, porque não foi assim mesmo, Senhor. 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Eu sou inteligente, não sou burro, fui instruído em Cristo, segundo a verdade em Jesus. 22. No sentido que, quanto ao trato passado, as coisas velhas, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do... Olha só, por que esse engano? Amado, não é, ele não está parado no mundo. A vaidade, o Satanás lança a vaidade e ele começa a pensar vaidade sobre vaidade. E agora ele pensando vaidade sobre vaidade, o que ele começa a querer? Acreditar, desejar esta vaidade. E a Bíblia diz que esta vaidade torna os seus pensamentos vãos. Torna os seus pensamentos. Eu conheci um homem, que uma vez fui conversar com ele, mas ele está dormindo. Disse, pô, irmão, o que deu? Não, eu durmo sempre cedo e acordo cedo. Mas dormi tarde. Por quê? Rapaz, eu deitei na cama e fiquei imaginando. Eu vi a notícia ontem que a Mega Sena acumulou. Tinha 30 milhões na época. Sim. E aí eu fiquei, se eu tivesse 30 milhões, tu já imaginou, cara? Ele não tinha nem ganho, ele perdeu a noite de sono. Para gastar o dinheiro que ele não ganhou. Você está rindo? Tem um monte de burro aqui assim. Sonha com o que não tem. Sonha com o que não tem. E senta, e calcula, e diz, vai ter 30 milhões, vou dar tanto para o fulano. Rapaz, ele sabia para quem ele ia distribuir. Aí eu fiquei olhando para ele e disse, claro que não chamei de burro, mas me deu uma vontade. Cara, como é que alguém pode perder uma noite de sono, cara, pensando nisso? Eu vou ficar quieto, porque eu estou olhando, tem muita gente se entregando aqui hoje.
Aí muita gente se entregando. É mulher esperando o príncipe encantado, que uma hora vai abrir a porta e vai descer do cavalo e vai dizer: princesa, vim te buscar. Tem gente que sonha com cada coisa, meu Deus do céu. Só se benzendo, cara. Fica imaginando. Outros fazem toda a sua escolha em cima de beleza e formosura. E aí como é que fica, meu filho? Quando vir os tempos maus, quando as pregas não for uma, mas encher a cara com o galinheiro todo, vai ter pé de galinha de pilha, dá para fazer sopa 1 ano. E agora? Quando aquela curvinha delgada passar de dentro para fora, o corpo é um violão, agora você está abraçada num banjo, né? Um violoncelo. Irmãos, me ajude a levar aqui. E aí, cadê o amor? Aí o bicho pega, né, meu filho? Aí... Sério, gente. O engano, ele é tão sutil. Ele torna as coisas tão simples para nós. E a Bíblia diz que vai maquilando, vai diminuindo, vai tirando a nossa capacidade de ser inteligente. Nós tivemos sim com o governo Lula uma das maiores ganhos financeiros da nossa nação. Nós não estamos negando isso, mas uma coisa nós temos que acordar para a realidade. Nós não tivemos uma degradação social e familiar tão violenta nos últimos 50 anos do que o governo Lula nos últimos 8. Mas isso, por que a igreja vai lutar contra? Se a igreja foi a primeira que estava batendo palmo para a prosperidade, para tudo. Tudo que a igreja disse que vinha, o Lula deu. E agora, meu filho, vai dizer que isso é ruim? Cadê a sociedade nossa? Cada dia mais empurram uma vergonha sobre outra dentro da nossa goela. Pegaram em São Paulo uma dentista, colocaram ela sentada no sofá, empapuçaram a mulher de álcool e um piazinho ficou com isqueiro. Até que o isqueiro tacou fogo na mulher, queimou a mulher viva ali, amarrada, como um animal. Ninguém faria isso com um animal, eu não tenho coragem, mas esse animal fez isso com aquela mulher. Pegaram os cidadãos, o que aconteceu? Direitos humanos, não, eles têm direito a cuidar, né? E a dentista não tem direito nenhum. Essa é a nossa nação, esse é o nosso povo. Ninguém pode fazer nada, mas eu, num quarto fechado com aquele menininho, 1 metro de língua para fora, eu tirava dele. Não sei se matava, mas que eu arrancava a língua dele todinha, arrancava, e a bocada ainda. Ah, meu Deus do céu! Isso meu filho, precisamos mudar, porque se nós não mudarmos, daqui a pouco nós estamos iguais, o povo do mundo aí fora. Porque os nossos olhos estão no reverberar, porque nós já perdemos o pique da bola. A igreja era para estar voando aí há no mínimo 4, 5 anos. As coisas estão vindo, estão preparando cada dia mais coisa maligna. Quem veio quarta-feira no culto aqui, o missionário Fábio viu. A coisa está degringolando, está feio o negócio. E cada vez nós estamos como? Mais tranquilos. A igreja mais abençoada. Está tudo no caminho certo. Como está no caminho certo, cara? Se a igreja não está vendo, meu querido, eu clamo ao céu que você possa usar as faculdades mentais normais suas. Pelo menos a massa cinzenta que você tem dentro dessa cachola para pensar. É a única coisa que eu invoco o céu, que você use pelo menos a sua inteligência. Nós estamos vendo as coisas caindo pela tabela e nós não estamos fazendo absolutamente nada. (22) No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Maneira de pensar. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1.
Parece que Pedro copiou de Paulo ou Paulo de Pedro, não interessa. Eu só sei que o autor é o mesmo e o Espírito é o mesmo. 1 Pedro 2,1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias. Cara, hipocrisia dentro da igreja, como? É esse engano que é, mas não é. Essa aparência que diz que é, mas no fundo não é. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, é Ele que providencia. 4. Chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Glória a Deus, não há vergonha. Eu tenho que me envergonhar das minhas obras mas hoje em dia é o contrário. Eu me envergonho da justiça, mas não me envergonho das coisas e obras más, da hipocrisia. Isso, eu fico feliz da vida. Gente, mais um domingo, eu fiz de conta que fui, não fui, aparentei ser e não fui, e vim para casa, está tudo seguro. Mulher, mais uma semana passamos aqui, agora solta o pau da barraca, vamos ver o que vai dar para ver. O que adiantou? O que adiantou? Como é que Deus vai agir com bondade na sua vida? Não era melhor chegar e rasgar o coração e dizer: estou devendo, estou lascado, estou triste, estou quebrado, mas eu sei que existe um Deus que pode suprir a minha necessidade. Nós queremos guardar o quê? Nós queremos aparentar o quê? Para quem? Você pode ser o homem e uma mulher mais rica que possa ter sobre a face da terra. A partir do momento que você entra dentro de uma igreja, você passa a ser um mendigo maltrapilho. Porque aos olhos de Deus, só tem uma veste que se aperfeiçoa e que se dá a presença dele. A veste é a do seu Filho Jesus Cristo. Só tem um corpo que se apresenta diante de Deus, e o corpo é aquele corpo crucificado lá na cruz, há mais de 2000 anos, ressuscitado da morte, e agora à destra de Deus Pai, sentado com poder e glória. Esse é o único corpo que o Pai olha e diz: muito bom, se você estiver nesse Cristo revestido dele, você vai estar em ótimo lugar, independente da sua posição, status ou condição que você imagina ter, almejar ou galgar. Aonde Deus colocou você, permaneça, mas não seja tolo. Versículo 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Qual foi o grande nome que o apóstolo Paulo deu à igreja? Peregrinos e forasteiros, que carregam pouca coisa, que vivem sem ter nada e nem ninguém. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Veja bem, amado, ele está falando de uma igreja itinerante. Ele está falando de uma igreja que não tinha lugar para dormir. Uma igreja que vivia correndo, fugindo. Uma igreja que vivia de favores. O que tinha nessa igreja que vivia de favores? Vai lá. Versículo 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Eu sei que vocês andam que nem não tem lugar para ficar. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra... Sabe o que tinha naquela igreja? Paixões carnais. Eles se achavam que era uma igreja boa, porque nós estamos sofrendo por amor a Cristo, nós estamos levando aí um fardo grande, nós tínhamos posse, perdemos, fomos espoliados, nós tínhamos dinheiro, roubaram de nós fomos presos, recebemos indulto, estamos indo para outra terra longe, nem sabemos para onde vamos, somos forasteiros nessa terra, mas as paixões carnais guardadinhas lá. Se aquela igreja já tinha paixões carnais guardadas, imagina a nossa, que não sofre nem perseguição. Está até o pescoço de paixão carnal. Se não fosse isso, não estava na Bíblia. Que mais? Vamos ver. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para dar louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que na prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Hoje o discurso bonito é: mas Cuiabá. Por que o discurso bonito não é: vamos resgatar? Insensato. É por isso que nós temos que mudar a nossa cabeça, mudar nosso jeitão. Embora socialmente nós temos nossos direitos como cidadãos para fazer a diferença e barulhar o coreto. Mas nós precisamos ter o quê? Primeiro, uma convicção de amor por aquilo que nós estamos almejando. Não por interesse nosso. Seria muito fácil convocar a igreja e nós fazemos uma abaixo-assinada aqui reivindicando direitos. E isso os irmãos iam assinar com o pé nas costas. Ó. Feliz da vida. Mas você quer fazer isso por quê? Para você ter uma força política como igreja? Não é muito melhor nós trazermos o nosso coração? Essa semana não teremos nossa semana de oração, mas na outra segunda nós teremos. E nós vamos falar de segunda a sexta-feira. E nós vamos estar clamando a Deus que Ele faça primeiro diferença nos nossos corações. Para que não sejamos cidadãos inúteis, que só se reúne para defender o seu quinhão. Mas que nós sejamos cidadãos que fazem diferença, que se apresentam verdadeiramente para honrar toda a boa obra, conforme o Senhor que nos arregimentou. Mas temos que fazer isso. Não por ignorância. Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Judas, versículo 11, só tem um capítulo, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim, como vocês sabem, preparou um altar para adorar a Deus, da sua forma, e se rebelou contra Deus, porque Deus não aceitou o seu jeito de ser. É isso que o mundo hoje está fazendo. Eu quero ser homossexual, eu quero ter 2 mulheres, eu quero ter 3 maridos, eu quero ter minha vida de liberdade, ninguém tem nada a ver com isso. É esse culto aqui, ó, de Caim. É isso aqui que está acontecendo no nosso meio hoje. Deus vem e diz: não caminhe por esse lado, esse caminho é de morte. E Caim disse o quê? Vou montar uma cidade, vou fazer nela o que eu quiser. Aqui eu não fico mais. Você acha que a nossa sociedade não está assim? Nossa sociedade hoje caminha a passos largos. Passos gigantescos. Na ignorância. Olha o que diz o texto. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ou Coré. O que são essas pessoas? Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Gente nos nossos dias dentro das igrejas que não se submetem a pastoreio de ninguém. São pastor da sua própria vontade. Tem absoluta certeza que você conhece 1 ou 2. E não é muito fora, dentro da igreja. Se acham dono. Eu conheço Bíblia, eu vou fazer o que eu quero. É do meu jeito. Por quê? Porque a hora que foi confrontado com a verdade, eu prefiro pastorear a mim mesmo. Porque eu, quando me pastoreio, não preciso tomar nenhuma postura e ser corrigido por nada. Deixa eu ser o meu pastor mesmo. Coração enganado, totalmente enganado e totalmente debaixo do domínio do diabo. E muitas vezes amigos de excelente estirpe, consideração por muitos aqui da igreja. Que pessoa espiritual, né, pastor? Mas a Bíblia está dizendo, veja. Não é pelo que a pessoa fala, rapaz. Tem um monte de crente burro hoje em dia, boca aberta. Ele abre a porta, o irmão da paz do Senhor, ele diz, que legal, esse é crente. Meu filho, quem que disse? Quem que disse? Não estava na televisão esses dias falando? A maior quadrilha de São Paulo roubava tudo que é lado, daqui a pouquinho eles enveredaram para aquele lado, vão assaltar as igrejas lá. Aí entraram numa das igrejas, saiu na mídia,
E aí a polícia estava dentro da igreja, pegou o bando todo. Quem era o líder do chefe? O pastor da igreja. Ah, é um escândalo, pá. Não é escândalo nada, pá. Quem que disse que esse pastor é homem de Deus? Mas, minha filha, ele deu algum pai do Senhor, e disse muito graça e paz, e abençoou um mundaréu de gente, e todo mundo, que bênção. Que bênção. Lambada de tolo, cara. Não consegue dizer. Cara, vê com o cara. Tu tá andando com ele, meu filho. Tu vê que o coração dele é corrupto. Tu vê que o coração dele é ganancioso. Tu vê que o negócio dele é só aparência. Tu vê que o negócio é egoísmo. Tu vê que o negócio dele é ser pastor de si mesmo. O que tu quer com essa pessoa, cara? O que você quer com essa pessoa? Você quer dormir no formigueiro. Acorda, irmãos. Isso é engano. Eu não estou falando para ninguém que não devia vir hoje à noite. Escute bem, eu estou falando para todo mundo que tem que estar aqui hoje. É para você essa palavra de Deus hoje. Porque tem muitos aqui que não tem pastor nessa igreja. Embora digam com os lábios que eu sou pastor deles, mas não sou. Muitos aqui, muitos são pastores de si mesmos. Porque se intitulam senhores da palavra e do reino. E eu sempre coloquei para vocês, a minha maior alegria é estar com os pastores que me pastoreiam e me arrancam o couro, porque lá eu posso abrir o meu coração e dizer como eu sou verdadeiramente. Porque eles vão me julgar, vão me sentenciar, vão me dar penitências, mas vão me amar, porque eles sabem que nós estamos juntos na mesma parada. Eu não sou santo, mas eu caminho num lugar, e verdadeiramente caminho um caminho de santidade. E eu preciso de irmãos que me corrijam. Eu preciso de irmãos que me coloquem nesse negócio. Eu preciso disso. E não é pouco. Muitos alucinados pela sua própria loucura. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Duplamente mortas. Desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Só o Senhor, cara, para fazer convictos ímpios. Acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes. Olha só, é só tu andar, bicho, nunca tá bom. Andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros. Sabe elogiar os outros. Bota o cara lá no pedestal. Por motivos o quê? Interesseiros. Se tu disser para ele, não concordo contigo, o pau fechou. Tu já é inimigo dele, já está pronto para te matar. É alguém que você conhece lá fora? Não. É alguém que você tem que olhar aqui dentro. Tem que abrir os olhos. Amado, eu não pregaria com tanta ousadia e com tanta certeza. Eu não sei nem se eu estou aqui na frente pregando, mas eu tenho certeza que essa palavra foi para você nessa noite. Absoluta certeza. Para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive para mim, o primeiro aqui. Porque o Espírito Santo, quando começou a quebrar essa palavra, ele começou a arrebentar primeiro o meu coração, a minha vida, para chegar até em vocês. Muitos vão desconsiderar essa palavra. Mas, meu filho, por favor, deixa a massa cinzenta fluir aí. Não entre numa tolice tópica de um tempo. Rapaz, eu ficava pensando, embora não tive o meu ápice num tempo de ditadura, embora a minha adolescência começou em 85, 86, a ditadura estava indo para o beleléu, mas nós tínhamos resquícios. O que nós mais ansiávamos era estarmos juntos para mudar o negócio. Nós não podíamos, mas tinha que estar junto. Já nós recebemos uma herança de quem sofreu lá atrás. Nós vemos hoje uma descendência
Nós vemos hoje uma geração que morreu na casca. Esse pecado é nosso, e é nós que temos que carregar esse pecado, irmãos. Porque isso foi a igreja que ficou pacífica, embora na época de violência agiu corretamente, mas na época de abertura tinha que agir com grande estima. Nós vemos todo o movimento socialista dos anos 80, nos anos 90, caiu por terra, acabou, dizimou, o comunismo, o muro caiu, tudo desabou. E nós vamos ver que o que aconteceu? Esses grupos minoritários chamados, eles vêm com uma força violenta e muito maior, trazendo quem? O dinamismo da carência, como minorias. E nós sabemos que o nosso país, a carência e a necessitado nunca foi minoria, é o que mais vota, é um mundaréu. Nós somos 190, rapaz, 100 milhões é gente necessitada, e o restante dos outros 90 se divide em classes aí muito bem divididas. Vieram com discurso enganado e nós compramos a teologia da prosperidade e ficamos abarrotados da bênção do Senhor. Compramos a teologia da reforma agrária e ficamos abarrotados vendo os outros se matar. Nós somos um povo tão fraco de inteligência. Pelo menos, amado, faça uma coisa decente. Se você não lê Bíblia, compra pelo menos uma revista decente essa semana e lê pelo menos um noticiário. Pelo menos num dia, compre uma Folha de São Paulo. Para de comprar o Diarinho de Itajaí. Só tem bobagem. Compra uma coisa decente na vida e lê pelo menos um editorial. Que os editoriais da Bíblia, ele não serve para você. Compra um Estadão, lá tem um editorial, quem sabe alguém vai trazer uma coisa nova na tua cabeça. Já que o Espírito Santo não pode, quem sabe pode soprar Deus falar mula para nós, porque se Deus não pode falar mais, quem sabe a mula falando, nós vamos discutir com ela. A igreja que ainda não percebeu que ela precisa se envolver muito mais com as coisas do reino. Eu não estou falando não, irmão. Tem mensagens que eu prefiro ler o Estadão do que ver gente pegando a Bíblia e assassinando o texto sagrado. Mas também não sou tolo, também não sou burro. Tem muita coisa que Deus está propalando na boca dos ímpios lá fora, e está dizendo o reino, e está revelando coisas tremendas, porque nós aqui dentro não conseguimos mais falar, porque acreditamos que está tudo bom, quando Deus quiser Ele vai agir. Meu filho, Ele já escolheu a igreja, o seu corpo, para agir, primeiro com o joelho em terra, com um coração sem hipocrisia, com uma vida cheia e plena da sua vontade, com um desejo ardente de segui-lo, e fazer toda a diferença. Jesus foi um revolucionário na sua época. Claro que foi, porque ele queria fazer uma revolução no coração das pessoas. E assim ele conseguiu. Incendiou o meu coração pacato, minha mente carnal, transformou e me deu uma mente renovada. Um coração cheio do Espírito. Uma vida transformada. Esse Jesus, ele é sim um incentivador das minhas loucuras. Por isso, leio os seus escritos todos os dias e acredito que ele é a mola mestra que faz a nossa mudança.